Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, podemos te adorar e podemos abrir a Tua Palavra e o Senhor pode falar conosco. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua Palavra e que possamos sair daqui, Pai, edificados por Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Eu me lembro quando eu era pequeno, nós tínhamos os juniores. E nos juniores, tinha uma diretoria dos juniores. Tinha presidente, vice-presidente, secretário. Era igual a gente tem numa igreja de verdade, né? E ele fazia isso para que a gente já pudesse aprender como é que funcionavam as coisas na igreja. E eu achava isso muito legal, porque a gente vai crescendo e já vai sabendo como que nós podemos administrar as coisas de Deus. E eu me recordo que eu falava assim, quando eu crescer eu quero ser presidente dos juniores. Eu achava isso assim, nossa, muito legal, né? Até que um dia, e tinha eleição, as pessoas iam lá e falavam, olha, se eu for presidente dos juniores, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Era muito engraçado. Aí tinha votação, as pessoas votavam em quem que ia ser, era muito engraçado. Até que um dia chegaram para mim e falaram assim, olha, você quer ser o presidente dos juniores? Aí eu falei, eu quero. E aí eu me recordo que esse professor chegou para mim, nós tínhamos um professor, e esse professor já era um homem maduro, um homem já... E ele chegou para mim e falou assim, olha, se você quer ser isso, você tem que lembrar uma coisa. Você vai ser a referência desses meninos. Se na hora que a gente estiver jogando futebol, se você falar palavrão, eles vão falar palavrão, porque o presidente dos juniores fala palavrão. Se você for mal na escola, eles vão mal na escola também. Porque eles vão falar assim, se o presidente dos juniores vai mal na escola, eu também não preciso estudar. Se você desobedecer os pais, eles vão desobedecer os pais também. Então eles vão ficar de olho em você. Se você fizer alguma coisa ruim, eles vão falar assim, a gente também pode fazer, porque o presidente faz, a gente também pode fazer. Mas se você fizer alguma coisa boa, eles vão falar assim, quando eu crescer eu quero ser igual esse rapaz aqui. Aí ele falou assim, então pensa, vê se é isso mesmo que você quer e depois você me dá uma resposta. Aí eu já vi que não era tudo aquilo que eu pensava que era, né? Aí parei, pensei... E aí ele disse para mim, ele falou assim, você tem certeza que você quer essa vida para você? E aí na hora que... aí eu tive um tempo para pensar. E quando eu tive esse tempo para pensar, eu vejo assim que eu tinha que decidir. Eu estava de um lado, eu estava vivendo de um jeito, mas se eu quisesse chegar num outro ponto, eu tinha uma ponte a atravessar e eu chegaria de um outro lado dessa ponte e eu teria que viver de uma forma diferente. Porque hoje nós vamos falar sobre pontes. Nós vamos falar sobre... Vamos ver se está funcionando isso aqui. Tá, funcionando. Pontes. Na nossa vida, nós precisamos atravessar muitas pontes. Nós estamos de um lado, mas para que nós possamos viver de uma forma diferente, você atravessa uma ponte para que você possa viver de um jeito diferente como você vive hoje. Não estou falando aqui de questões materiais, do tipo, eu quero ser o diretor de alguma coisa, mas eu digo assim, nessa questão de caráter, na questão de conduta, na questão moral, na questão espiritual, em que você está num nível e você quer outro. Você precisa passar uma ponte para que você possa chegar do outro lado. E aí, eu estava diante de uma ponte, em que eu estava vivendo de um jeito confortável, em que eu não era referência para ninguém, então o que eu fizesse ou o que eu deixasse de fazer não iria fazer diferença nenhuma. A chegar num ponto em que as pessoas começariam a olhar e eu falaria assim, opa, eu tenho que tomar cuidado aqui, não é? Imagina um menino de 14, 13 anos no futebol, o cara vai lá e dá aquele carrinho em você, e você, não é? Você não pode, né? Não pode. Mas assim, você pode pensar, mas isso é fácil, mas para um menino de 14 anos, com o sangue está fervendo ali, é mais difícil. Mas eu falei assim, não, eu tenho essa ponte para atravessar, se é isso mesmo que eu quero para mim? E eu estava diante dessa situação. E na nossa vida é assim, nós temos muitas pontes em que nós precisamos atravessar. Mas o problema é que depois que você resolve atravessar essa ponte,
você tem duas opções. Você pode voltar, ou você pode nunca mais querer voltar no estado que você estava anteriormente. E aí eu fiquei imaginando, se eu estivesse lá nesse cargo desses juniores e de repente falasse assim, você quer saber, eu não quero mais saber disso, eu quero voltar a aprontar tudo aquilo que eu aprontava antes e quero viver assim. Isso não seria bom, porque eu parou para pensar como que ficaria, falar assim, olha só, essa pessoa começou assim, olha como foi o fim dela. Isso é muito complicado, por isso que quando nós resolvemos atravessar as pontes, a melhor coisa que nós podemos fazer depois é quebrar essas pontes, para que você não volte mais a fazer aquilo que você fazia antes. Quando você quer olhar para trás para voltar, você vê que a ponte está quebrada, você fala, ih, não tem mais como voltar, porque eu mesmo quebrei a minha própria ponte. E aí você então resolve continuar a sua vida daquela mesma forma. E aí surge uma outra ponte, você atravessa essa outra ponte. É assim que funciona na nossa vida. E na palavra do Senhor, nós vemos várias situações em que homens atravessaram pontes e quebraram suas pontes, para não voltarem antes. Mas nós vemos também Deus preparando pontes, e depois o próprio Deus quebra aquela ponte, para que o povo não voltasse a fazer o que eles faziam antes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos ver assim, já acabei de dizer que na Bíblia tem situações em que Deus fez isso, e que o próprio homem fez isso. O primeiro que nós vamos ver é o que Deus fez. O que Deus fez foi assim, o povo de Israel estava no Egito e ficaram lá por mais de 400 anos. Imagina 400 anos você vendo um tipo de cultura, um tipo de religião, um tipo de alimentação, um tipo de viver, um tipo de tudo. Eles começaram a se acostumar com aquela situação porque era isso que eles tinham. E muita gente nasceu, muita gente morreu nessa situação. Até que chega um momento em que Deus fala assim, pronto, agora chegou a hora desse povo sair daí e ficar num lugar para mim, em que eu posso me relacionar com eles, porque eles já estão misturados muito com esse povo. E aí Deus pega e tira o povo de Israel lá do Egito e começa a andar no deserto. Mas eles poderiam a qualquer momento falar assim, quer saber, vamos voltar, porque esse deserto aqui está bem complicado, tal. Eles poderiam acontecer isso, não poderia? Mas de repente eles se deparam com um mar. Quando eles chegam nesse mar, eles olham para frente, tem um mar, eles olham para trás, tem o povo do Egito que se arrependeu de ter deixado eles embora e está querendo pegar eles tudo de novo, porque eles iriam perder os seus escravos. E aí quando chega nesse momento, o que Deus faz? Deus pega e abre o mar para que esse povo possa passar. E aí o povo passa, e todo mundo lembra dessa história, né? E aí quando o povo passa por esse mar, o que acontece? O mar fecha depois. E quando o mar fecha depois, se eles quisessem voltar, não tinha mais jeito. Eles estavam no deserto, eles podiam construir um barco no deserto? Não tinha madeira para construir um barco no deserto, concorda? Então como que eles poderiam voltar? Não tinha mais como voltar. E vocês podem lembrar que em várias situações, eles estavam assim, porque não tem água, porque não tem comida, porque não tem carne, porque não tem isso, vamos voltar, vamos voltar. Não tem como mais voltar, porque o próprio Deus quebrou aquela ponte que pudesse voltá-los a ser como eles eram antes. Deus queria dar uma nova vida para eles, um novo relacionamento a eles, para que eles pudessem ver quem verdadeiramente Deus era, e ele falou assim, é isso que vocês têm, se vocês quiserem voltar não tem mais jeito, porque eu quebrei a ponte. Então, às vezes, Deus quebra as pontes. Mas, às vezes, somos nós em que precisamos tomar a iniciativa de quebrarmos as nossas próprias pontes. E uma situação muito interessante que aconteceu no Antigo Testamento, imagina só, vamos falar um pouco sobre o profeta Elias. O profeta Elias foi um dos maiores profetas que existiu no Antigo Testamento. E tanto é que ele foi arrebatado de uma forma como nenhum outro profeta foi, não é verdade? Imagina os milagres que esse homem fez. Lendo a Bíblia, nós vemos que uma vez ele chega na casa de uma mulher, a mulher não tinha mais o que comer, e ele fala assim, não, fica tranquila, faz um bolo primeiro para mim, e aí depois você vai fazer o bolo para vocês, e Deus pega e multiplica o pão na casa daquela mulher. Ele ressuscita um filho de uma pessoa. Quantas pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento?
no Novo Testamento a gente vê que Jesus fez, mas o profeta Elias fez. Imagina só, lá no Monte Carmelo, em que ele pega os profetas de Baal e fala assim, olha, adoro o Deus de vocês aí, aquele que responder com fogo, esse é aquele que vai ser Deus. E aí ele ora e Deus responde e o fogo cai naquela região e todo mundo fala, nossa, esse é o Deus que nós vamos servir. O profeta Elias foi um profeta fantástico. Mas chega um momento em que ele precisa decidir, ele precisa passar a bola para frente, porque a gente tem um tempo em que a gente, né? E aí quando ele resolve fazer isso, nós vamos ler lá em 1 Reis, eu quero que os queridos abram comigo, 1 Reis no capítulo 19, o que acontece quando ele escolhe uma pessoa para poder ficar no lugar dele? Primeira Reis, no capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 19. A palavra do Senhor diz assim, 1 Reis 19, verso 19, diz assim, Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixe que eu vá beijar o meu pai e minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu, está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias, foi até o lugar que estavam os 2 bois, os matou, fez com fogo da madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo, eles comeram, então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Olha só que interessante. Então, olha só, nós vemos que era um homem, esse homem estava com uma junta de bois, e tinha essa parte aqui, que é o arado, né? que era feito de madeira, que ele estava arando a sua terra. Isso estava até então tudo muito bem, estava tudo normal, ele estava trabalhando, ele estava fazendo uma coisa boa, mas ele sabia que existia um Elias. Porque imagina, a fama de Elias corria sobre aquela região. E aí, de repente, Elias chega para ele, joga a capa, e eles entendem, a cultura da época pelo jeito, ele entende que era para ele segui-lo. Nessa situação, ele chegou diante de uma ponte, em que ele falou assim, bom, até hoje eu estava vivendo assim, mas agora eu estou sendo convidado a viver de uma outra forma. Ele podia tomar 2 decisões, querer atravessar essa ponte e viver nessa nova vida que está sendo proposta para ele, ou ele poderia falar assim, não, cara, eu estou aqui arando com os bois aqui, isso está muito bom, do jeito que está aqui, olha, vai escolher outro. Ele poderia fazer isso, não poderia? Mas não, ele pega e fala assim, olha, deixa eu beijar o meu pai e minha mãe, e depois irei com você. Mas ele não faz só isso. Além dele fazer isso, o que ele faz? Ele mata os bois que ele está trabalhando, ele pega essa madeira que ele usa para poder ajustar ali como que ele faz com os bois, né? Ele pega essa madeira, corta, põe fogo nessa madeira, pega o boi, põe em cima, assa, ele faz um churrasco com esses 2 bois, chama todo mundo e fala assim, pessoal, pode vir aqui comer churrasco comigo. E aí todo mundo come um churrascão com ele, e aí depois que ele faz isso, ele fala assim, agora eu vou embora. Agora pensem comigo, se no decorrer dessa nova vida ele quisesse voltar atrás, cadê os bois? Ele tinha matado os bois. Cadê o arado? Cadê todo esse material de madeira que ele tinha? Ele tinha queimado isso daí para fazer o churrasco dos bois. Então, por mais que ele quisesse voltar atrás, ele não ia conseguir mais. Ou seja, ele atravessa essa ponte e ele quebra essa ponte, do tipo, eu nunca mais quero voltar a ser o homem que eu era antes. É isso que ele faz. Interessante, né? Quando a gente vê que a gente pode... Quando ele chega, quando ele está lá trabalhando, de repente, chega essa oportunidade. E ele aproveita essa oportunidade. Mas tem uma outra... tem vários outros casos na palavra do Senhor, mas tem um fantástico também que aconteceu, de quebra de pontes.
E essa sim, nós vamos lá para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Jesus, ele conversava com muitas pessoas. E em um dos seus ensinamentos que ele estava falando com o povo, um dos ensinamentos que ele estava falando com o povo, ele fala um pouco duro de que só por ele, só o reino dele é que as pessoas poderiam realmente ser salvas. Que não havia mais nenhuma outra forma, que tinha que ser que o Pai e ele estavam juntos, e se as pessoas o aceitassem, estivessem com ele, aí sim as coisas dariam certo, porque senão não conseguiriam chegar até o Pai. E Jesus ele coloca uma certa ênfase nisso, e que o sermão dele fica um pouco duro de falar. Então vamos abrir comigo lá em João 6, nós vamos ler alguns versos em que depois que ele dá esse sermão, depois que ele prega essa palavra e ele conta para as pessoas como que era o reino dele e como que tinha que ser para que as pessoas pudessem participar do reino dele, depois que ele faz isso, vamos ver como que é a reação das pessoas que estavam ali ouvindo ele falar isso. Então lá em João, no capítulo 6, a partir do verso 60, lá para o finalzinho, a palavra do Senhor diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eles tenham falado são espírito e vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que não criam, e queria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, senão lhe o Pai for concedido. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Então Jesus chegou para os 12 e disse: será que vocês não querem se retirar também? E aí olha o que Simão Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Você vê que esses homens, eles eram pescadores, ou alguns estavam nos seus outros trabalhos, vivendo a sua vida normalmente. De repente, Jesus passa por eles e convida eles a andarem com Jesus. E aí, o que esses homens fazem? Eles deixam as suas redes, eles deixam os seus barcos, eles deixam as suas tarefas, eles deixam as suas coisas e começam a seguir a Jesus. E depois que eles começam a seguir a Jesus e têm essa vida com Ele, num determinado momento, Jesus chega meio duro com eles e fala assim: esse povo aí desistiu de mim, vocês querem desistir também? Pode ir. E aí o que eles respondem? Aí eles olham e eles falam assim: não, mas não tem mais para onde a gente ir. Você vê o que ele fala? Ele fala assim: para onde iremos? Você vê, esses homens olharam para trás e falaram assim: não, nós quebramos as nossas pontes. Não tem mais como a gente voltar a ser como nós éramos antes. Não tem como mais nós sermos aqueles homens simples que fazíamos as nossas coisas depois de ter encontrado o Cristo. Não tem como mais nós sermos os mesmos. Não tem como mais nós nos comportarmos da mesma maneira. Não tem como mais nós vivemos da mesma maneira depois de ter conhecido o Senhor. Então agora não tem mais para onde a gente ir. A gente precisa estar contigo. Esses homens quebram as suas pontes quando eles se juntam a Jesus e vivem uma forma totalmente diferente. Você vê que não tinha mais como eles quererem voltar. As suas vidas já haviam sido transformadas de uma forma tal que eles não conseguiam imaginar a vida deles sem Jesus, sem a vida que eles estavam levando. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: quantas pontes já surgiram na sua vida? Quantas pontes já surgiram? Quantas oportunidades já apareceram para que você pudesse mudar a sua forma de viver? Lembra, não é na questão material aqui, mas é na questão espiritual, na questão moral, na questão de relacionamento. Quantas oportunidades já surgiram para que você pudesse viver de uma forma diferente? Quantas pontes
já surgiram. Mas dessas pontes que já surgiram, quantas delas você decidiu atravessar? Você vê que quando Elias chega para Eliseu e fala assim, rapaz, e aí? Você quer ir comigo? Ele poderia falar assim, não, não quero. Ele iria perder uma oportunidade fantástica, porque você vê que depois, quando Elias está para ir embora, ele chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, o que você quer? Ele falou assim, eu quero porção dobrada do que você tem. Aí ele falou assim, opa, mas como assim? Imagina só, Elias sendo um maior profeta daquele tempo, o outro quer porção dobrada ainda. Ou seja, se ele queria porção dobrada é porque ele sabia quem era o profeta Elias. E ele já tinha vivido muitas experiências com esse homem para ele poder querer o dobro daquilo. Porque você não quer o dobro de alguma coisa que você não gosta. Ou você não quer um dobro de uma coisa que você não sabe o que é. Mas para ele pedir isso, então é porque ele viveu algo que ele nunca tinha vivido antes. Ou seja, valeu a pena ele ter atravessado aquela ponte. E valeu a pena ele não ter voltado atrás. Ou seja, as oportunidades às vezes surgem para nós. E o que nós temos feito com essas oportunidades? Que surgem para que nós possamos ser pessoas melhores. Às vezes nós recebemos convites de Jesus. Não, às vezes não, sempre. Nós recebemos convites de Jesus para termos uma vida melhor, para sermos mais íntegros, para perdoarmos as pessoas do passado, para buscar mais a face do Senhor, para viver como Jesus viveu. São pontes que estão à nossa frente. E a pergunta é, nós vamos atravessar essas pontes? Nós vamos ser mais íntegros? Nós vamos perdoar mais? Nós vamos querer viver como Jesus viveu? Nós temos atravessado essas pontes ou não? Se nós não temos atravessado essas pontes, ainda há tempo de você querer atravessar essas pontes. Mas se você já atravessou essas pontes, se você já está vivendo dessa forma, como o Senhor quer que você viva, se você já foi transformado pelo Senhor, se você já consegue viver de um jeito em que você fala assim, olha, está muito melhor agora do que antes, parabéns pelas nossas escolhas. Mas a segunda pergunta é, você já quebrou essas pontes que você já passou? Ou elas ainda estão lá? Porque se as pontes ainda estiverem lá, corre o risco de você olhar para trás e querer atravessar a ponte de novo e querer voltar do jeito que você estava antes. Agora, se você quebrou essas pontes, você vai fazer igual esses homens que nós vimos. O Eliseu poderia olhar para trás e falar assim, mas agora eu já matei os bois e agora eu já queimei também o arado. Se eu quiser voltar agora, porque provavelmente ele deve ter passado por situações difíceis, né? O ser cristão não é mil maravilhas, mas o ser cristão, pelo menos você está com Cristo nessas dificuldades em que você passa. Mas então não significa que vai ser um mar de rosas, mas só o fato de Cristo estar com você na caminhada, isso já faz valer a pena. Mas imagina só, Eliseu, às vezes em alguma determinada situação, ele podia pensar assim, poxa vida, se eu estivesse lá com os meus boizinhos, se eu estivesse lá com o meu arado, talvez a minha vida seria mais simples, mas aí quando ele fala isso, ele fala assim, então, mas eu já matei aqueles boi e eu fiz um churrasco com eles. Então agora não tem mais como eu voltar, porque eu não tenho mais boi, eu não tenho mais o arado. E esses homens, quando estavam com Jesus, provavelmente eles devem ter passado por algumas situações difíceis também. Mas aí quando eles estão ali, eles falam assim, então, mas agora não tem mais jeito, porque agora eu já não tenho mais nenhuma daquelas coisas. Eles quebraram as suas pontes. E a pergunta que eu faço para você e para mim é, agora que nós já temos tentado viver uma vida mais íntegra, temos tentado perdoar as pessoas do nosso passado, temos buscado mais a face do Senhor e temos querido viver a cada dia mais como Jesus viveu, quando às vezes surge algumas dificuldades, o que nós temos feito? Nós temos atravessado a ponte de volta e voltado no estado que nós estávamos antes, ou a gente quebrou essas pontes para que a gente não volte mais no estado inicial que nós estávamos antes? Essa é aquilo que nós precisamos pensar e meditar para ver como que tem sido a minha vida. Em vez de nós começarmos a olhar para trás e queremos voltar para trás, como às vezes a gente viu o povo de Israel fazendo, que eles, em vez deles olharem para frente e almejarem a terra prometida que eles tinham, que já estava prometido pelo próprio Deus,
e que já estava tudo caminhando para dar certo, para chegar lá, porque o próprio Deus estava ajudando eles a chegarem até lá, eles tinham tudo o que eles precisavam, não tudo o que eles queriam, mas eles tinham tudo o que eles precisavam para poder chegar até ali. Em vez de eles ficaram olhando para frente para poder ver isso, não, eles ficavam olhando para trás e querendo voltar para trás. E às vezes nós ficamos focando muito em olhar para trás e querer voltar para trás do que a gente ficar focado para frente e olhar para frente para as novas pontes que Deus quer dar para nós, para que nós possamos chegar cada vez mais perto dele. Então, que nós possamos realmente atravessarmos essas pontes, que realmente possamos aceitar essas oportunidades que Deus nos dá para que possamos ser cada vez mais próximos a Ele e que venhamos a quebrar essas pontes para não voltarmos nos estados que nós estávamos antes. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos olhar na Tua Palavra várias e várias situações em que nós vemos oportunidades de que pessoas que puderam viver de uma forma totalmente nova, de uma forma melhor, de uma forma que pudesse ter um relacionamento melhor contigo, real e pessoal contigo. Nós podemos ver na Tua Palavra pessoas que tiveram suas vidas totalmente transformadas e elas aceitaram essas oportunidades que o Senhor proporcionou e por isso elas tiveram uma vida muito melhor do que elas viviam antes. Mas, Senhor, muitas e muitas vezes nós às vezes temos essas oportunidades e nós não queremos nem aproveitá-las. Às vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos avançar porque do jeito que tá bom, ou nós não queremos correr riscos. Mas que no nome do Senhor Jesus, que realmente possamos querer atravessar essas novas pontes que o Senhor nos proporciona, para que possamos viver de uma forma que Te agrada mais, para que realmente possamos amar as pessoas da forma como o Senhor quer que nós amemos, que realmente possamos viver, perdoar, sermos mais íntegros e santos para o Senhor, para que assim nós possamos atravessar essas pontes que o Senhor coloca diante de nós. Mas que também no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a termos coragem de quebrarmos essas pontes depois, para que nós não venhamos a voltar nos estados que nós estávamos antes, mas que a cada vez mais possamos olhar para frente e focar no alvo que é o Senhor, e não olharmos para trás das coisas que nós passamos. Pai, que no nome do Senhor Jesus, que essa seja a motivação do nosso coração, que o Senhor nos perdoe, Pai, por todas as vezes em que nós não aproveitamos as oportunidades que o Senhor proporcionou para nós. E que o Senhor também nos perdoe, Pai, por todas as vezes em que nós atravessamos as pontes de volta, voltando do jeito que nós estávamos. Mas nos ajude a cada vez mais a atravessarmos as novas pontes que o Senhor colocar diante de nós, para que possamos realmente cada vez mais refletir o caráter de Cristo, onde quer que nós estivermos. No nome do Senhor Jesus. Amém.